Livro de Neemias, capítulo 1, verso de número 5 a seguir. Neemias, capítulo 1, versículo 5. A oração de Neemias a Deus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém? Amém. Por enquanto, somente até esse versículo. Nós vamos estar estudando até o verso 11. Toda a oração que Neemias fez aqui. Hoje é um culto de oração, então é importante nós lermos e meditarmos e refletirmos sobre a oração na Bíblia, né? Sobre orações. Existem várias orações na Bíblia. Existe a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou lá no livro de Efésios, na carta. Paulo também tem uma oração de Paulo ali. Aqui nós lemos uma oração de Neemias, né? Em Daniel capítulo 9 tem a oração de Daniel. E assim por diante, nós vamos ver várias orações na Bíblia, né? Orações compridas, orações breves, curtas, dirigidas a Deus. Por quê? Porque Deus pode falar conosco de várias formas, de vários jeitos. Principalmente o uso principal que Deus usa para falar conosco é a sua palavra, mas Ele pode falar conosco com outras coisas também. Pode falar conosco através de sonhos, profecias, revelações, visões, circunstâncias, pode usar pessoas, né? Pode usar várias formas. A Bíblia diz que Deus usou até uma jumenta para falar com um profeta chamado Balaão. Então existem várias formas de Deus falar conosco, mas a única forma que o ser humano tem de falar com Deus é através da oração, né? Que é o diálogo com Deus. Ou seja, nós falamos com Deus, Deus fala conosco, Deus nos ensina, então nós oramos conforme Ele nos ensina, nós oramos, Ele nos perdoa, Ele nos limpa. A oração é a única forma que o ser humano tem de se comunicar com Deus. Um teólogo puritano chamado Matthew Henry disse assim, ele escreveu um comentário bíblico, ele diz assim que a Bíblia é a carta que Deus enviou para nós. E a oração é a carta que nós enviamos para Ele. A nossa oração. Então a oração é de fundamental importância. Nós observamos a própria vida de Jesus. Jesus passou grande parte, ou por que não dizer, a maior parte do seu tempo ministerial em oração. E até os seus 30 anos que ele não pregava ainda, não tinha começado o seu ministério. Mas até seus 30 anos eu creio que ele passou muito tempo em oração. Aleluia. Quando ele chega até o templo, na sua época, lá em Jerusalém, ele diz para o povo, ele ensina o povo que a casa de Deus é a casa de oração. Ou seja, a igreja é o lugar da oração, ou seja, é o lugar que nós procuramos Deus, que nós buscamos a Deus. O profeta Isaías disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, e buscar e invocar enquanto Ele está perto. Por quê? Porque vai ter dias, vai ter momentos, vai chegar uma hora que Deus vai dizer basta. Nós vamos poder buscar e não vamos encontrar. Vamos bater, mas a porta já vai estar fechada. Como nós vemos na Bíblia. As virgens tiveram a oportunidade de seguir a Jesus, de se encher do azeite de Deus, mas não quiseram. Então quando o noivo leva as prudentes embora, elas batem na porta, elas buscam, mas não acham mais. Por isso que o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, e invocar enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio seu mau caminho e converta-se ao Senhor. Ou seja, deixe o pecado, deixe a má companhia, deixe o que te impede, deixe o vício e venha até mim e busque a minha face, enquanto eu estou te dando a oportunidade de você me achar, enquanto eu estou te dando a oportunidade da salvação. Busque a minha face, busque. O profeta Jeremias vai dizer algo lindo: clama a mim e responder-te-ei,
anunciarei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabem. Então está cheio de gente, está cheio de crente querendo coisa grande de Deus, querendo coisas maravilhosas, querendo revelações, só que não quer clamar, não quer orar, não quer buscar. Então torna-se impossível a ação de Deus na vida dessas pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2. A igreja orava para ser cheia do Espírito Santo. Então, nós observamos a Bíblia, aprendemos muitas coisas importantes sobre a oração. E, entrando já na mensagem, nós vamos ver algumas características. Nós vamos ver esta oração de Neemias como um modelo para nós, quando nós vamos orar na igreja, orar em casa, orar no monte, orar em pensamento, orar com palavras, com lágrimas. Porque podemos orar em pensamento, podemos orar com palavras, podemos orar em joelhos, podemos orar de pé, deitado, dirigindo, trabalhando, aqui na igreja. Podemos orar chorando, com lágrimas, né? Aí a oração das lágrimas, ninguém entende, somente Deus entende, né? Isso é maravilhoso, porque as lágrimas não existem frases para o homem, mas para Deus elas são frases. Então, podemos orar de várias formas. Podemos misturar a oração também. O que é misturar a oração? É para ficar mais gostoso, né, pastor? É igual se começar arroz e feijão sem mistura, fica ruim, fica. Então a oração pode ter misturas para ficar melhor. O que eu posso então, irmão, misturar com a minha oração? Você pode misturar suas lágrimas com as suas orações. Você pode misturar louvores com as suas orações. Você pode misturar salmos que você tem decorado na sua mente, palavras de Deus com as suas orações. Você pode misturar jejum com as suas orações. Você pode misturar várias coisas com a sua oração, para que ela saia mais e mais fervorosa na presença do Senhor. Então nós encontramos aqui em Neemias um modelo de oração. Ele começa orando assim, disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ah, Senhor. Então ele já começa nos ensinando algo maravilhoso. Ele começa chamando Deus de Senhor. Ou seja, o Senhor é Deus, eu não sou o Senhor. Por quê? Porque tem muitas vezes que nós vamos orar, tem muitas pessoas que vão orar e acham que são senhores. E Deus é seu servo, seu empregado. Acho que as suas orações, Deus é obrigado a responder e fazer o que elas querem. Por quê? Para esbanjar os prazeres da carne. Então não é dessa forma que ora. Por isso que tem gente que ora e desanima de orar e para de orar e não ora nunca mais. Porque a oração não é respondida e ela acha que a culpa é de Deus. Só que ela não parou para estudar a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, e que a palavra de Deus nos ensina que a oração é para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. É para que o reino dele cresça. É para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. A oração não é uma mágica para Deus fazer tudo o que nós queremos. Porque se fosse assim, esse mundo estaria destruído já. Se Deus fosse responder a oração de todo ser humano dessa terra, tudo estaria destruído já, né? Quanta oração maligna, né? Quanta oração má que o homem faz. Senhor, eu quero que o Senhor mate aquela pessoa. Senhor, eu quero que o Senhor destrói aquele casamento. Senhor, eu quero o emprego daquele homem. Eu quero o lugar dele. Eu quero a família que ele tem. Quanta oração de invejoso, oração de feiticeiro, oração de bruxaria. Quanta cobiça, né? Oração de cobiça. Dessas orações não chegam até Deus. Não passam nem no telhado, né? Amém. As orações que agradam a Deus, aquelas que são baseadas no reino de Deus, no amor, na fé, na comunhão, na santificação, na humildade, na mansidão, nas coisas do Espírito de Deus. O que passar disso vem do maligno. Então ele já começa dizendo: Ah, Senhor. Ou seja, reconhecendo que Deus é o Senhor, adorando ao Senhor. Então, a oração, nós temos mais motivos para agradecer
e para adorar a Deus do que para pedir. Porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, você tem o que comer e o que vestir, esteja contente já. Não é, pastor? Se você tem o que comer na sua casa já e tem o que você vestir uma roupa, esteja contente, diz a Bíblia. Por quê? Porque tem muita gente que nem roupa tem. Tem muita gente que passa frio. Tem muita gente que não tem casa, não tem comida. Vive de favores. Vive de esmolas. E você tem, então você é um bem-aventurado. Alegre-se por essas dádivas de Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus. Ou seja, ele sabia que Deus não é o Deus da terra, é o Deus dos céus. Ou seja, essa terra é passageira, essa terra é materialista. Ele é o Deus celestial, ou seja, ele é o Deus das coisas espirituais. E também é dono das coisas materiais. Mas Deus, a preocupação de Deus é muito mais com as celestiais do que com as terrenas. Por isso que Cristo disse que nós devemos ajuntar tesouros do Deus do céu ou do Deus da terra, que é o Mamon? Do céu. O Deus da terra é o Mamon, né? Então tem quanta gente que está orando para o Deus da terra? Quantas orações só são orações materialistas, não é, pastor? Quantas orações as pessoas só sabem pedir: quero emprego, eu quero um salário maior, eu quero ganhar mais, eu quero mais dinheiro, mais dinheiro. E eu vou dizer algo para os irmãos: o dinheiro, quanto mais o homem tem, mais ele vai querer, não é? É assim o ser humano. Então nós devemos clamar ao Senhor, Deus dos céus, ou seja, Deus de coisas superiores, Deus de coisas eternas, Deus de coisas infinitas, Deus de coisas celestiais. Não devemos tocar nossa salvação, as coisas espirituais, por coisas secundárias, materiais, porque Ele é o Deus dos céus. E também é grande, Deus grande, Neemias fala. Ou seja, não é um Deus pequeno, não é um Deus que cabe no nosso bolso, não é um Deus que nós podemos carregar com a nossa mão numa procissão, não é um Deus que nós podemos fabricar e dizer: Deus é dessa forma e é dessa maneira, Deus é assim. Não, Ele é um Deus infinito, não há ser humano capaz de saber seu tamanho, sua largura, sua profundidade. Não há filósofo, nem teólogo, nem pastor, nem padre, nem papa, nem quem quer que seja capaz de compreender totalmente a grandeza e a beleza de Deus. Ele é um Deus grande. Se essa terra já é grande, imagine então um Deus grande. Se esse universo que nós vivemos, existem milhares e milhões de galáxias que tem milhões de estrelas, que é grande, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus grande, o Deus maravilhoso, o Deus que não tem medida nem altura, Deus grande e terrível. Está escrito aí, Deus grande e terrível. Por que terrível? Porque a Bíblia diz, não é eu que digo, é a Bíblia: horrendas coisas são cair na mão do Deus vivo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é amor, é verdade. Deus é misericórdia, é verdade. Mas Deus é terrível. Ou seja, terrível coisa será aqueles que caírem nas mãos de Deus no juízo final e serem condenados eternamente. Porque Ele é terrível. Ele acabou com o mundo uma vez com o dilúvio. Porque Ele é terrível. Porque o povo endureceu o coração. Deus é terrível. Deus faz coisas extraordinárias, grandiosas, gloriosas, que guardas o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Deus é um Deus que guarda o conserto, a aliança e a bondade para com aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão guardando a sua palavra. Deus está guardando eles também.
está fazendo morada. Por isso Jesus disse: aqueles que me amarem e guardarem meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, olha só o que a oração de Neemias ensina para nós. E também nos ensina que Neemias era um homem que conhecia o Senhor, conhecia Deus, conhecia os atributos de Deus, as características do Senhor. Conhecia que Deus é um Deus grande, é o Deus dos céus, é Senhor. É um Deus que é fiel, que guarda aliança com o teu povo. É um Deus protetor, que protege aqueles que estão debaixo da sua aliança. É um Deus provedor, que guarda, que protege aqueles que estão na sua aliança. É um Deus terrível, que faz coisas terríveis. Abriu o mar vermelho, faz fogo descer do céu, faz morto voltar à vida. É um Deus que deixa as pessoas admiradas e perplexas. Versículo do número 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai, pecamos. Então ele está pedindo para Deus: Deus, esteja atento à minha oração, esteja atento ao meu clamor, esteja atento às minhas súplicas, que os teus olhos estejam abertos para me enxergar, que os teus ouvidos estejam abertos para me ouvir, pois de dia e noite eu clamo, Senhor. Eu clamo pelo povo de Israel, pelo meu povo, eu clamo pela minha vida, pela casa de meu pai. Por quê? Porque todos nós pecamos contra ti. Então é uma oração também de confissão, de arrependimento, de reconhecimento. E uma grande virtude que o ser humano pode ter é o reconhecimento. Que ele não é nada e que ele é pecador. Isso é uma grande virtude. Porque enquanto o homem se achar bom, se achar santo, se achar justo, o orgulho vai estar dominando esse homem. O orgulho vai estar reinando, sendo o Senhor deste homem, sendo Deus deste homem. Mas quando o homem reconhece nada diante de Deus, reconhece um pecador, e ora, confessa, porque se arrependeu dos seus pecados, então este homem se torna grande na mão de um Deus grande. Se torna um homem vencedor, perdoado. Então, a oração aqui é muito importante. Nós sabemos que Deus está ouvindo nossas orações, está enxergando nossas orações, desde que estejamos com o coração quebrantado e contrito, como diz Neemias, coração arrependido, e clamando pelo pecado do povo. Ou seja, ele fazia confissão, não só pelos pecados dele, mas ele fazia confissão pelos pecados de Israel também. Israel idólatra, Israel avarento, ele estava ali orando de noite, para que Deus perdoasse o povo de Israel, para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus restaurasse a sorte deles novamente. Então isso é muito importante. Israel era o povo de Deus. Então, uma oração que Deus gosta, nós podemos aprender aqui, é aquela que nós oramos pela igreja, como estamos fazendo, oramos pelo povo de Deus, por aqueles que estão afastados, pecando, e fazemos confissão, orando e buscando ao Senhor pelos nossos pecados. Então olha a grandeza de Neemias aqui no final do versículo. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ou seja, ele reconheceu que era pecador, não só ele, mas a sua família inteira também. Então, olha que oração maravilhosa, né? Nós vemos Jó fazia sacrifícios pela vida dele e por todos os seus filhos também, né? Então isso é importante, reconhecer os seus pecados, né? Hoje as pessoas fazem sacrifício para ter prosperidade, sacrifícios, campanhas, para ter uma vida, um bem-estar profissional, social, financeiro, familiar. Mas são poucos aqueles que sabem que o sacrifício maior foi feito por eles, foi feito por Cristo. Para quê? Para perdoá-los, para dar uma nova vida para eles. Então Neemias reconhece o seu pecado. Versículo 7. Olha, ele continua dizendo: de todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos
que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele está confessando, está se humilhando. Uma oração maravilhosa. É aquela que a pessoa se humilha para Deus, né? A Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. Humilhar, pode sentar, irmão. Uns 10 minutos nós estamos acabando já. Pode sentar e depois a gente ora para você, tá? Senta aí. Então, a Bíblia... Amém. Porque a Bíblia diz que eles estão aqui se humilhando para o Senhor. Eles estão dizendo: Senhor, nós nos corrompemos contra Ti. Não guardamos a Tua palavra, nem os Teus estatutos. Então, Neemias era um líder em Israel. E ele está dizendo: Senhor, nós somos corrompidos contra o Senhor. Nós não guardamos os Teus mandamentos. Agora, que líder, que pastor de fama, que homem de sucesso dessa terra vai ter coragem de dizer isso que ele disse? Então olha só a declaração que ele está dizendo: nós pecamos contra Ti, não guardamos a Tua palavra, não guardamos os Teus mandamentos, não guardamos os estatutos nem os juízos que o Senhor ordenaste a Moisés, Teu servo. Nós vivemos numa época em que confessar pecado está fora de moda, né? Não é? Confessar pecado está fora de moda, humilhar-se diante de Deus está fora de moda, chorar pelo pecado, chorar pelos pecadores está fora de moda. Chorar, mas é porque está sofrendo na família, chorar é porque está com uma doença, chorar é porque está com uma porta de emprego fechada, e alegria porque recebeu uma bênção, né? Mas não existe mais, parece-me, a alegria que a pessoa foi salva, a alegria que a pessoa se sentiu perdoada, recebeu a confirmação do Espírito Santo, a paz que vem de Deus, que ela está perdoada. Não chorou, não chora pelos seus pecados. Os avivamentos do passado eram marcados altamente pelo choro e pela confissão de pecados. Nós vemos até o avivamento de Paulo lá em Éfeso, para ser bíblico, né? O que eles fizeram? Confessaram publicamente o seu pecado e queimaram os livros na praça pública de bruxaria. O valor lá, não sei quantos anos, já pregamos aqui uma vez. Então, eles confessaram o seu pecado. Eles se humilharam. Então, a oração que Deus gosta é essa, porque até a parábola Jesus ensina que a oração do publicano e do fariseu. O fariseu contava seus feitos. O publicano batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Sou um homem pecador. Então, Paulo orava dessa forma, Neemias orava dessa forma. Todos os grandes homens de Deus oravam dessa forma. Lutero, o pai da reforma, né? Orava dessa forma. Então, esta é a oração que agrada a Deus. Esta é a oração. Olha o segredo aqui. Olha o modelo de oração aqui. De orar pelo povo. Orar pelas pessoas. Versículo 9. Versículo 8, desculpa. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Mais uma coisa importante da oração aqui, é que ele está se lembrando da palavra, da profecia, que Deus tinha usado Moisés, lá em Deuteronômio, dizendo: quando o povo desobedecesse a palavra de Deus, Deus traria juízo sobre Israel. E chegaria no tal ponto que ele espalharia Israel por todas as nações, até que eles se arrependessem, então Deus os traria de volta para a terra prometida. Então, era um homem, tanto Neemias, nós vemos lá em Daniel 9, Daniel 9 vai citar também as profecias de Jeremias, ou seja, eram homens que estavam familiarizados com a Escritura, familiarizados com a Bíblia, com as profecias do Senhor. Porque se você não estiver familiarizado com a Bíblia, a sua oração vai ser contra, na maioria das vezes vai ser contra a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, está a vontade de Deus. Então, se eu conhecer a palavra de Deus, está 80% do caminho andado já, para mim orar da forma correta, né? Que agrada a Deus. Se eu conheço Deus, eu sei que Deus não é avarento, então a minha oração não vai ser avarenta. Se eu conheço Deus, eu sei que Deus não é vingativo. Então eu não vou orar para Deus pesar a mão das pessoas.
Eu vou conhecer a Deus, eu vou saber que Deus mandou a gente ter misericórdia e perdoar e orar pelos que perseguem. Então, meio caminho já vai estar andado, mais de meio caminho, né? Porque muita gente ora errado por falta de conhecimento das Escrituras. Neemias conhecia, aqui está a prova, né? Ele está citando textos lá de Deuteronômio da lei, né? E naquela época era mais difícil do que hoje. Por quê? Porque não era todos que liam, né? Que sabiam ler e escrever. Era muito pouca gente. Hoje todo mundo sabe ler e escrever. Naquela época não era todos que tinham acesso à escritura, né? Porque não tinha muitas cópias, né? Eram poucas cópias. Hoje tem bíblias para tudo que é gosto. Até no celular já tem. Tem na internet, tem bíblia digital, tem bíblia em CD-ROM, tem a bíblia de livro de estudo, bíblia de bolsa, tem para tudo que é gosto hoje. Então, só não quer ter acesso ao conhecimento quem não quer. E o povo é destruído porque faltou conhecimento da palavra de Deus. Então, a oração é importante. Aqui ele está dizendo, nós estamos na situação, por que ele está orando dessa forma? Porque Neemias foi aquele que restaurou as muralhas de Jerusalém. Foi um homem que foi usado por Deus para trazer a restauração para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo tinha se dispersado para todas as nações por causa do pecado. Então Deus tinha espalhado eles. Já desde a época de Jeremias, né, quando Nabucodonosor vai lá e destrói tudo, então já começa a levar as pessoas embora para a Babilônia. Né? Então já começa a esparramar Israel para todas as nações. Por causa do pecado veio a punição. Punição de Deus, castigo de Deus. Então ele vai continuar no versículo 9. E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei. Eu os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então ele está citando a profecia aqui nos 2 versículos. Ó. Se o povo pecasse, Deus esparramaria eles nas nações. Mas se lá na terra onde eles estivessem, se eles se convertessem, se arrependessem, guardassem a palavra, mesmo se estivessem no cabo do céu, né? Uma linguagem figurada, mesmo se estivessem no quinto dos infernos, Deus iria trazê-los e reuni-los novamente em Israel, para ali adorar e glorificar o seu nome. Então a oração também é baseada na promessa de Deus. Amém. Então, para ele cobrar essa promessa de Deus, o povo se arrependeu primeiramente. Então, ele cobra entre aspas, né? Ele clama para que Deus restaure novamente o seu povo. Restaure, porque traga eles novamente a Jerusalém. Restaure a adoração, o culto ao Deus Todo-Poderoso. Porque eles se converteram ao Senhor, guardaram as palavras de Deus. Então, na nossa oração nós temos que orar baseados nas promessas de Deus. E também temos que conhecer a nossa condição diante de Deus. Neemias conhecia a condição dele do povo diante de Deus, que não era boa, que não era favorável. Neemias não culpava Deus pela situação que Jerusalém estava, com os muros quebrados, sem templo, o povo todo dispersado por todos os cantos da terra, numa pobreza miserável. Ele não culpava, porque ele sabia que a culpa era do povo, daqueles que vieram antes dele, que pecaram contra Deus. Então, é muito importante saber a nossa condição espiritual diante de Deus. A igreja de Laodiceia não sabia. Ela achava que era rica, mas era miserável, pobre, desgraçada, sangue nu. Tem uma outra igreja, não sei se é a de Éfeso, que ela, acho que é a terceira, se achava pobre, mas era rica. Então nós temos que pedir para Deus abrir nossos olhos, para nós conhecermos a nossa condição, a condição da nossa igreja, a condição do nosso povo, da nossa cidade, da nossa geração diante de Deus. Que pode ter certeza, não é das maravilhosas não. Muito pelo contrário, nossa condição talvez seja pior do que a de Neemias. A condição da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa nação, das nossas igrejas, talvez seja pior ainda do que a de Neemias. Então ele reconhecia a sua condição.
Ele conhecia a palavra e conhecia a sua condição. Por quê? Porque você conhecendo a palavra, automaticamente você vai se conhecer mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada, ou seja, ela vai nos iluminar, ela vai nos mostrar nossas falhas, vai nos mostrar a falha da humanidade, vai mostrar. A palavra de Deus vai. Quando Isaías contempla Deus, ele vê que ele é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Porque ele contemplou o Senhor. Então, quando nós contemplamos o Senhor na palavra, na oração, nós vamos conhecer o estado espiritual que se encontra essa terra, esse povo. Verso 10: Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Olha só onde ele vai voltar na oração agora. Ele vai voltar lá no mar, lá no Egito, né? Da onde Moisés tirou o povo de Israel. Então é uma oração maravilhosa, uma oração de um homem que conhecia Deus, que conhecia que Deus já tinha tido misericórdia com o povo anteriormente, que teria novamente com eles, desde que eles fossem sinceros e se arrependessem dos seus pecados. Então, isso é muito importante na nossa oração. Nós conhecermos o poder do Senhor, da onde Deus nos tirou, da onde Deus tirou Israel, os milagres que Deus já fez na nossa vida, que Deus já fez na nossa família, que Deus já fez nos homens de Deus do passado, da Bíblia. É importante. Por quê? Porque vai dar mais força à nossa oração, vai dar mais força à nossa fé. Porque o Deus que fez lá é o mesmo hoje, não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Versículo 11 para encerrar já. Versículo 11 diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então, Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à minha oração, que ele esteja atento à oração de todos os teus servos. Então ele está orando por nós também, tanto pelos servos daquela época como por nós. Por quê? Porque nós desejamos temer o nome do Senhor, não é? Então é a oração para nós também. Nós somos o Israel de Deus. A Bíblia diz que pela fé somos parte do Israel de Deus. Somos parte dessa nação abençoada, dessa nação eleita, dessa nação santa, a qual Deus prometeu ao pai Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos debaixo do seio de Abraão. Ou seja, as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão são colocadas em nós, através de Cristo. As mesmas bênçãos. Isso é maravilhoso. Isso quer mais bênção do que essa? Você está debaixo da mesma aliança que está Abraão, Isaac e Jacó, através de Cristo Jesus, o mediador, o Senhor, o fiador, o redentor, aquele que é o nosso Salvador e Senhor. É maravilhoso isso. Fazemos parte dessa família. Então, a oração dos teus servos que desejam temer teu nome. Então, se tiver um único desejo que nós podemos ter, um só desejo para você, na sua oração, que seja esse. Se tiver 1000 para você escolher, escolha esse. Desejo temer meu nome. Que as nossas orações não sejam porque desejamos fazer troca com Deus, desejamos barganhar com Deus, desejamos a exaltação pessoal, a prosperidade terrena, desejamos qualquer coisa, que nosso desejo seja esse, temer o seu nome. O resto, Deus fará de acordo com a sua vontade, né? Seu reino e sua justiça, o resto será acrescentado, diz a Bíblia. E faça prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, ele está, agora o pedido pessoal ele está fazendo. Olha o último, né? O último pedido dele foi para que Deus prosperasse ele como? No que sentido? Financeiramente ele já era abençoado, ele era copeiro do rei. Mas prosperasse ele no intuito do quê? Dele chegar diante do rei, porque naquela época rei era rei. Se você falasse besteira,
ou se o rei entendesse você mal, sua cabeça era cortada. Então ele pediu para Deus tocar o coração do rei, prosperá-lo, que ele tivesse graça diante do rei, assim como Esther, no livro de Esther, aqui teve graça diante do rei também. Para quê? Para que o rei pudesse abençoá-lo e liberá-lo para voltar a Israel, a Jerusalém, edificar as muralhas, edificar os muros de Jerusalém. Então ele pede para Deus prosperar o seu caminho, tocar o coração do rei, para que o rei seja tocado e agraciado, para que toque em Neemias. E realmente aconteceu, né? Neemias chega diante do rei, o rei pergunta: por que você está triste? Você nunca se apresentou diante de mim com cara triste, por que você está triste? Então Neemias falou, mas tudo já tinha orado antes, né? Então, temos planos, temos projetos, e tem que ser como o de Neemias para Deus abençoar, né? O projeto de Neemias não era para a glória dele, né? Era para a glória de Deus, era restaurar as muralhas. Então, se nós temos projetos para a glória de Deus, devemos orar. Tem que ser por último, mas devemos orar. Primeiras prioridades: adoração, arrependimento, humilhação, confissão dos pecados, citação das palavras de Deus, né? Das promessas. E depois, lá no finalzinho, ele vai pedir, né? Por ele, né? Por ele, era pelo povo ainda, né? O pedido dele era para abençoar a sua nação. Então, esse é o modelo de oração maravilhoso de Neemias. Tem Daniel 9 também, que é um modelo maravilhoso de oração. Então, o importante é nós orarmos nesse espírito de Neemias, nesse espírito, para que Deus nos abençoe. Amém?